Bem, amigos do Mountain Bike, estamos aqui mais uma vez, hoje num clima um pouco diferente. Hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre as provas do Campeonato Mundial que rolaram nesse final de semana. A gente está acostumado aqui a conversar, já tiveram 8 etapas de Copa do Mundo esse ano, né? Só lembrando, semana que vem, etapa final da Copa do Mundo, finalizando também o campeonato, então a gente vai saber os vencedores das etapas, os vencedores do campeonato. Tem uma briga bastante legal aí, tanto no masculino quanto no feminino. Então, já fica ligado que semana que vem tem um episódio bem legal. Voltando a falar do Campeonato Mundial, o Campeonato Mundial esse ano aconteceu em Léger, na França, uma pista extremamente técnica. Até gostaria que depois o Gui falasse um pouco para a gente também o que ele achou da pista, porque é realmente diferenciada, com uma pista que une diversas características. Tinham os saltos, que foram alvo de polêmica aqui no Brasil há algumas semanas. Eles apareciam saltos muito grandes, que muitos atletas, inclusive, optaram por realmente não pular. Tinha um no feminino que só de Holanda, que estava das meninas na frente, ele pulava, que era, na verdade, um step-up, né? Você descia, aí você subia e pulava com uma contrarrampa bem mais alta e já caindo na curva. Um salto extremamente técnico, enfim, entre outros. Tinham descidas travadas, que você via que os atletas desciam praticamente parando a bicicleta de tanta raiz, curva fechada, subidas com muita raiz. Então, talvez uma das pistas mais completas da Copa do Mundo, a gente possa dizer, porque ela é técnica em todos os aspectos. Realmente, descida que você desce 50 por hora e descida que você desce a 10 por hora. Muito legal. E a gente foi muito bem representado pelos brasileiros. A gente teve mais de 10 brasileiros lá. Eu vou passar para vocês o nome dos brasileiros que tiveram lá, que eu acho que é algo legal e a gente sempre está comentando para que incentive cada vez mais que eles estejam lá, porque isso é importante para a evolução do esporte. Então, na elite masculina, a gente teve o Henrique Avancini, o Logalinski, Guilherme Miller, Luiz Cocuzzi, Nicolas Machado, Ben 10, Wolfgang Soares e José Gabriel. Na elite feminina, Raíza Golão, Karen Olímpio, Ercília Najara e Aline Simões. Na sub-23 masculino, o Alex Malacarne e o Gustavo Xavier. Sub-23 feminino, a Juju. E na júnior a gente teve o Eike na júnior masculina e na júnior feminina, Gabriela Ferola e Luísa Cocuzzi. Lembrando que é interessante que o Eike, a Gabriela e o Gustavo Xavier estavam passando um tempo na Europa, né? Faz aproximadamente 4 meses que eles estão treinando na base da UCI, na Suíça. E, pelo que eu entendi, o Campeonato Mundial fecha esse ciclo e eles voltam para o Brasil. Então vai ser legal ver eles competindo aqui no Brasil, devem ter aprendido bastante. O Gustavo, ele já veio para Taubaté e voltou para a Europa, né? Mas os dois da Júnior estão lá no período todo e não competindo nas últimas etapas aqui no Brasil. E nesse papo aqui de hoje, estou eu, Danilo Caruso, saúdo a todos vocês ouvintes, e me acompanhando aqui, tenho o prazer de bater um papo com Guilherme Branco. Fala pessoal, tudo bem? E Ana Luísa. Ei, pessoal, tudo bem? Vamos lá, colar o ouvido para entender o que aconteceu nessa prova. A gente teve uma performance muito boa do Avancini, fiquei feliz com ele no XCC, e também muitas curiosidades e Pidcock na linha. Bom, para a gente começar, então, eu realmente gostaria de abrir para o Gui para ele falar se ele concorda comigo sobre essa percepção da pista. É exatamente isso, cara. Vocês sabem que eu, né, quem acompanha, eu gosto sempre de falar um pouquinho das pistas, né? E essa pista, tô de total acordo aí com o Danilo. Uma pista que uniu vários aspectos, né? Do XCO, vamos falar assim, contemporâneo. E, inclusive, ela foi a grande responsável por grande parte dos resultados, especialmente do XCO, né? Então, a gente vai falar mais aprofundadamente aí, dar uma revisada aí sobre o XCO feminino e masculino, e na minha percepção, a pista, ela teve um papel assim, muito importante, né, na dinâmica da prova, na troca de posições. Então, nomes que eram favoritos e que de fato começaram com favoritismo, eles
por erro técnico da pista, foram assim engolidos pelo pelotão, né, e ficaram muito para trás. Mas de fato, uma pista difícil, né? Uma pista difícil, inclusive, de ser pilotada em alguns pontos. A gente viu grandes nomes cometeram erros, né? Depois a gente fala mais sobre isso, mas de fato, a pista, vamos falar assim, que foi um adversário importante e às vezes um aliado importante também. Bom, pessoal, vamos então para os resultados, como a gente, na ordem que a gente sempre segue aqui. Vamos começar pelo feminino. Eu acho que pelo padrão da prova eu posso trazer a prova, os resultados do short track e do cross country em seguida, e a gente já comenta os dois ao mesmo tempo. Então, na prova do short track, a gente teve a prova na sexta-feira. Inclusive, algo legal é que, como era campeonato mundial, deveria existir uma eliminatória para o short track, que ia acontecer na quarta-feira. Mas, pelo que eu entendi pelo número de inscritos, a gente até viu atletas da ponta ali optando por não correr. Por essa característica, não aconteceu a eliminatória e só teve as finais mesmo na sexta-feira. Então, a gente teve em quinta colocado, Ivy Richards. Na quarta colocação, Jolanda Neff. Terceiro, um nome que eu não... a americana, que eu não sei falar o primeiro nome dela, mas o segundo nome é Gibson. Na segunda colocação, Alessandra Keller, a suíça, está sempre aparecendo ali. E na primeira colocação, a dama do final de semana, né? Pauline Ferrand-Prévot. Por que eu estou falando isso? Porque a gente chega no domingo, para a prova de domingo, e invertendo a ordem, a gente tem novamente na primeira colocação, Pauline Ferrand-Prévot. Na segunda colocação, Jolanda Neff, numa prova impressionante. Na terceira colocação, Rayleigh Betten. Quarto, Luana Leconte, que não deve ter ficado nada feliz, mesmo que um quarto no Mundial, que é um resultado bem legal, né? Mas, provavelmente ela esperava mais. E na quinta colocação, Alessandra Keller. Antes de abrir para o Gui, só uma curiosidade interessante. Mesmo que a Pauline ganhou as duas provas, então a França ganhou as duas provas, e daí o segundo e o terceiro, mesmo que são atletas diferentes, são Suíça e Estados Unidos, na mesma ordem, nas duas provas. E uma coisa legal também foi que a Gibson, que lá nos Estados Unidos não tinha performado bem, tinha ido muito mal, agora ela fez a sua redenção, né? Então, foi legal. Bacana. A gente estava brincando aqui antes do início da gravação, nos bastidores, que a gente poderia comentar, né, do feminino, Pauline Ferrand-Prévot. Só, isso já bastaria. Pedalou demais, né? Eu vi algumas entrevistas com ela, tanto na Red Bull TV, que fez o acompanhamento e a cobertura do evento, e também algumas coisas em rede social. Ela tinha se afastado, né, de algumas etapas do campeonato mundial, e é importante a gente fazer o levantamento dessa informação, né, que são duas coisas diferentes, né? A gente está no meio da Copa do Mundo, que tem várias etapas, e tem a etapa final, que vai ser semana que vem na Itália, Vale de Sole, e hoje a gente dá uma pausa para os atletas que também estão na Copa do Mundo para representar os seus próprios países, né? Então hoje foi uma prova diferente, né? Então, interessante como, inclusive, isso deu uma pitada diferente, assim, né, na dinâmica das provas. Eu acho isso muito curioso, porque na hora que envolve um pouco dessa combatividade entre países, né, eu não sei se o sangue ferve um pouco mais, mas a dinâmica fica bem diferente, bem legal, né? A gente que fica aqui de espectador que se beneficia com isso. Mas a Pauline, voltando à Pauline, ela tinha comentado que se afastaria de algumas etapas, né, da Copa do Mundo, como de fato ela fez, para se preparar especificamente para o Mundial que aconteceu, né, no seu país de origem, a França, e foi muito bem, né, tudo que ela planejou em termos de treinamento de tática, né, deu certo demais. Pedalou pra caramba, tanto no XCC, mas queria chamar a atenção para o XCO. O XCO, assim, na primeira prova,
ela assumiu a frente e colocou gap e nunca mais ninguém viu ela, né? Ela finalizou com um gap de 1 minuto e 35 para a Yolanda Neff, né, no XCO. Então, assim, uma coisa absurda, né? Botou para frente e foi embora, foi embora. E me chamou a atenção que ela correu com uma bike de rabo duro, não foi com a full suspension. E em tese, uma pista, como a gente comentou inicialmente aqui, uma pista com características que necessitariam, né, se beneficiaria bem. E aí eu lembro que um dos repórteres que fez uma entrevista com ela perguntou para ela, né, e aí, essa questão da HT, falou, olha, era um risco mesmo que a gente correria, mas a gente previu que eu poderia ter, caso a minha tática, né, de assumir a frente e ir embora como ela fez, caso isso ocorresse, eu me beneficiaria bastante nas subidas, que tinham subidas muito duras, né, muito duras. E deu certo demais, né. Durante a prova isso foi algo que me pegou também. Eu fiquei, mas, pô, por que ela optou em largar de hardtail? Eu ficava olhando assim, ela tá de hardtail mesmo? Será que é BMC nova, não dá pra ver a suspensão igual a Scott? Eu ficava olhando e realmente, porque, que nem a gente comentou, uma pista com tantas coisas diferentes, saltos, raízes, e optar por largar de hardtail realmente foi ousado, né? Mostra que ela tá com a técnica bastante em dia, né? Mas realmente a gente provavelmente no top 5 certeza, que tanto no masculino quanto no feminino ela é a única hardtail. Exato, e assim, palmas de pé, né, para Pauline, realmente um fim de semana perfeito, né, sexta no XC6 e domingo no XCO, e aí o que chamou a atenção foi a briga pelas colocações subsequentes, né, então a gente sempre traz para vocês as 5 primeiras posições, mas para especialmente hoje o Mundial são as 3 primeiras que importam, né, ouro, prata e bronze. Então, Sim. por isso que provavelmente o Danilo falou aí que aquela Conte ficou em quarto, mas não ficou satisfeito, porque todo mundo queria a medalha, né? E a segunda e a terceira posição ficaram aí com a Neff, né, Yolanda Neff, e com a Hailey Baton dos Estados Unidos. Provaça das duas, pedalaram demais. Yolanda Neff, assim, eu sou suspeito para falar que apesar dela ter aquela coroinha pequena que ela fica igual um ventilador, mas ela é muito técnica. Ela já mostrou isso em várias outras situações. E como o Danilo falou, ela era a única mulher que estava fazendo alguns saltos lá e botou para ferver nas descidas técnicas, né? E a Baton também pedalou pra caramba. E aí, curiosamente, né, falando um pouco sobre essa batalha que eu comentei com vocês a respeito da pista ela ter sido um aliado ou um adversário, né, para algumas, para a Neff foi aliado total, que ela conseguiu colocar realmente a técnica dela em prática, né, e interessante que quem estava no segundo lugar era a Alessandra Keller, pedalando forte, como ela vem apresentando nessas últimas provas, e ela cometeu um erro técnico numa das raízes, num trecho muito espremidinho, assim, né? E ela ficou para trás, cara, e a Baton ultrapassou, a Neff veio junto e foi embora. E ela não conseguiu mais voltar, né? E da mesma maneira, Baton e Neff estavam travando essa batalha ali pelo segundo lugar, até que a Baton, a mesma coisa, cometeu um errinho lá nessa sessão técnica, aí a Yolanda Neff, meu amigo, ultrapassou, se não me engano foi na quinta volta, e nunca mais a Baton viu ela, né? Que ela colocou para descer mesmo e foi o que foi. Então, assim, uma prova muito bacana, apesar da Pauline ter... Tava igual novela, que você não precisa assistir o final para saber o que vai acontecer, né? Desde o início você já percebe o que rolou, mas o interessante foi a batalha ali pelo segundo e terceiro lugar. Realmente, e uma coisa, antes da gente ir para o masculino, que eu queria destacar um nome na prova de sexta-feira. Greta Seawold. Nunca tinha ouvido falar, e em alguns momentos da prova eu falei, essa menina vai ganhar. Que realmente tinha bastante gente ali junto e a prova virou de cabeça para baixo, mas ela estava na frente ali no começo da prova, acho que na terceira volta ela meio que atacou e ela, pô, realmente se portou muito bem na prova e não sei de onde que ela largou,
não sei, realmente nunca tinha ouvido falar do nome dela, italiana. Provavelmente, Danilo, aquilo que a gente estava comentando, né? Que a dinâmica do Mundial é muito diferente, cara. E eu também tive essa impressão, que ela ia levar, mas não conseguiu se manter, né? Por isso que eu comentei que a gente, geralmente, os espectadores é que se beneficiam dessa dinâmica diferente aí, né? Foi bem legal. Legal, legal. Não, vamos então para prova do masculino. Eu acho que a prova do masculino a gente pode trazer prova a prova, né? Então vamos começar pela prova da sexta-feira, o George Trek. A gente teve no top 5 primeiro Bruns, Martins Bruns, cara, eu não sei qual é a nacionalidade desse atleta. Eu vou descobrir nas próximas, enquanto vocês falam. Quarto colocado, sul-africano, Alan Hatterley. Terceiro colocado, Thomas Litcher. Segundo, Felipe Colombo. E primeiro colocado, Samuel Gaze. Mesmo não estando aqui, acho que tem dois nomes que vale destacar e que a gente vai ter que comentar. Primeiro, o Vancini, que largou super bem, largou na frente, estava fazendo uma prova típica de provas de short track que ele já ganhou, a maneira como ele gosta de correr, realmente colocando o ritmo da prova, andando na frente, se mostrando forte. Teve uma queda num Rock Garden onde muitas quedas aconteceram, principalmente no feminino, né? Tenho a impressão de que tanto o Rock Garden que o Vancini caiu, quanto um outro lugar, a pedra depois de onde o Blevins caiu, que a gente vai falar em seguida, mudou para o cross country, que eles mexeram naqueles lugares, porque principalmente essa pedra, após o Blevins cair, ela estava praticamente parando a bicicleta no short track, e era todo mundo. Você via principalmente a Vancini, cara, ele saía dali até bambo para fazer força para acelerar a bike de novo. E no cross country já estava mais fluido aquele trecho. Mas enfim, o Avancini teve essa queda, ele não perdeu tantas posições na queda, mas no post ele deixa claro depois da queda deve ter, enfim, perdido a cabeça ali, cometeu vários erros e acabou, mas ainda assim acabou terminando na sétima colocação, que é um resultado legal, mas provavelmente ele esperava mais, deixou claro que esperava mais. E o outro que vale destacar é realmente o Blevins, que estava na primeira colocação, na verdade na segunda colocação, brigando com o Samuel Gaze. Felipe Colombo vinha logo atrás, mas não tão perto. E faltando 3 curvas para chegar, tinha essa pedra que eu comentei que eu acho que mudaram. E o Blevins, eu não sei o que aconteceu, cara. Ele acelerou e passou mais aberto na pedra. Só que não tinha como passar aberto. Por quê? Porque tinha praticamente uma parede na frente. Tinha uma pedra alta que era para desviar. A minha impressão é que ele esqueceu que existia aquela pedra alta. Porque ele faz a ultrapassagem por fora e não tinha como desviar. Ele dá de frente, que nem se ele desse de frente a uma parede. E daí ele chega meio mancando e tal. Parece que não foi nada grave, mas foi um tombo meio esquisito. Vocês vão ver nas redes sociais, provavelmente. Abro as palavras para Guilherme Branco. Mais uma vez, voltando, fica parecendo coisa retórica, né? Mas, mais uma vez, a pista, né? XCC, de fato, foi... Eu achei que o Avancini ia papar. Ele estava realmente no estilo de prova que ele gosta de fazer, se mostrou forte, se mostrou capaz, e infelizmente esse tombo. O Danilo comentou sobre essa questão aí da fluidez desses dois Rock Gardens, né? E eu tive essa impressão também, viu, Danilo, da baixa fluidez. Eu tenho a impressão, como você teve, que eles também mexeram, porque realmente o pessoal vinha pedalando e de repente a roda da frente ela ficava quadrada, né, na saída desses dois Rock Gardens. E foi um deles onde o Avancini, que estava na frente, caiu e a galera, né, engoliu, né, foi todo mundo para frente, e aí permitiu a batalha aí entre o Gaze, né, Samuel Gaze, e o Christopher Blevins, que foi uma batalha bem legal, e o Blevins, de fato, ele espatifou, cara, na pedra. O pessoal até brincou aí na rede social, né, vendo as fotos e os vídeos e tal,
Que graças a Deus que ele estava com um capacete bom, porque ele deu uma chicotada assim, ó, na pedra, né, com a cabeça. E isso mudou completamente, né? Porque depois desse tombo do Avancini e que o pelotão da frente se refez, ficaram o Gaze e o Blevins na frente ali, e os dois deram uma sprintada, cara, que, na verdade, o Gaze deu uma sprintada, e o Blevins veio, e eu falei, pô, esse cara vai levar, porque ele realmente acompanhou e estava muito íntegro, assim, né, se mostrando, né, linguagem corporal, assim, muito íntegra, e aí, depois dessa estabacada na pedra lá, o Gaze foi embora, e o Blevins ficou, né. Uma coisa interessante de comentar é que muita gente aí, né, fica um pouco surpreso com o Gaze, e vale lembrar que o Gaze é um atleta, uma das promessas da Nova Zelândia, juntamente com o Cooper, né, com o Anton Cooper, e que ele teve uma expoente muito importante antes ali de 2018, aproximadamente, ganhou algumas etapas de Copa do Mundo, se eu não me engano, XCC e XCO, dando inclusive uns sprints no Nino, que acho que foi ganhou do sprint, no sprint finish do Nino, que eu acho que foi o mais emblemático ficou, e ele é um atleta que ele teve alguns problemas psiquiátricos, depressão, alguma coisa assim, e depois conseguiu retornar, e nesse processo de retorno, ele teve algumas outras lesões, algumas fraturas e tal, e agora ele estava conseguindo retomar o ritmo novamente. Se apresentou assim em outros momentos em etapas anteriores da Copa do Mundo, e hoje se mostrou muito bem. Aliás, hoje não, na sexta-feira no XCC se mostrou muito bem, né? Tanto é que é o campeão mundial de XCC, e eu achei que ele ia promover uma bagunça, sabe, no XCO, como de fato aconteceu, mas infelizmente ele, depois a gente vai comentar mais, né? Isso mudou um pouco a dinâmica da prova, ele sofreu uma queda e precisou finalizar, né, saiu da prova. Então, assim, o XCC foi bem legal, o Vancini ficou extremamente chateado, ele colocou isso, né, falou, tava com as pernas, tava com a cabeça, mas esse tombo me fez gastar energia demais e eu não consegui acompanhar o pelotão. Bom, vamos, já que o Gui já trouxe à tona, vamos para a prova de domingo. Acho que foi uma prova muito interessante, que realmente teve uma dinâmica ali do Pidcock indo buscar, e aquela pergunta, pô, e agora? Será que ele vai? Será que ele não vai? Mas vamos lá para colocar para o pódio para a gente poder comentar um pouco. Na quinta colocação, a gente teve o suíço Marcel Guerrini, acho que um nome, talvez até a gente possa dizer que novo da Suíça, aí aparecendo no top 5, que é interessante. A Suíça aí acaba sempre trazendo novos atletas e parece que sempre renova, né? A gente tem Felipe Colombo, que é relativamente novo, agora a gente já vê outro nome novo, sempre aparecendo alguém. Na quarta colocação, Thomas Pidcock. Na quinta colocação, na quinta não, na terceira colocação, Luca Bradot. Segundo colocado, o tiozinho, como a gente brincou na outra etapa, Davi Valera Serrano. E em primeiro colocado, o tiozão, né? Nino Schurter. Por mais que a Suíça está renovando, parece que o Nino não sai dali, né? Ele bate cabeça na Copa do Mundo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, chega no Campeonato Mundial, vai lá e é Nino de novo. Uma prova, pô, muito interessante, realmente. Eu acho que o Pidcock, só de sair de onde ele saiu, 53, se eu não estou enganado, e chegar em quarto, já fez uma prova, assim, magnífica, né? Mostra que se ele largasse na frente, ele teria realmente muita chance de ganhar. Agora, a prova do Nino, na verdade, quando a prova começou, a gente tem o grupo ali, eu não mandei, mas eu quase mandei e falei, pô, prova desenhando pro Nino, né? Porque ele ataca na frente, sobra só 5 atletas, e daí ele vai quebrando um por um. Só que chega na terceira, quarta volta, o Pidcock chega junto nesse grupo, né? Chega junto, fica algum tempinho ali atrás do Alan Hatterley e ataca e coloca na frente. Aí nesse momento vem aquela dúvida, né? O que esse cara tá fazendo? Mas ele pagou um preço alto não, mas pagou um certo preço por isso, né? Acaba sobrando um pouco ali.
Até o Luca Brador ele acaba ficando longe no final. O Luca Brador estava, inclusive, é, relativamente perto do Valério Serrano, né, aproximadamente a 20 segundos, enquanto o Pidcock estava 1 minuto atrás do Luca Brador. E a gente teve a disputa do Nino com o Valeiro no final, e mais uma vez caindo aquela máxima, né? Eu lembro quando eu corria, principalmente quando eu comecei a correr, o pessoal gostava de falar: você tem que andar com a cabeça, na descida não se ganha a prova, e o Nino tá aí mostrando que isso é balela, né? Ele realmente ficou matando os ataques do Valerio Serrano. O Valerio Serrano deu vários ataques e o Nino só foi se defendendo e não deixando os ataques vingar, ficando na frente, entrou na frente na descida e soltou o freio de uma maneira impressionante. Vou dar as palavras para o Guilherme Branco, senão não vou parar de falar aqui nunca. Cara, mas a prova realmente foi uma prova totalmente desenhada pro Nino, né? Como você falou. Chamando a atenção aí, o Avancini saiu bem, né? Teve uma largada boa, liderou em alguns momentos. Depois o Carro, ele assumiu, mas mais uma vez cometeu um erro na sessão técnica e a galera passou. E foi depois disso que o Nino assumiu, na primeira volta ainda, né? A gente teve o Sarru, que eu achei que ele ia engatar, né? A dinâmica que a gente estava falando, né? Da, não da Copa do Mundo, né? Mas do Mundial, né? Como é que a coisa é meio doida, né? Igual o Nino, parece que não sei o que baixa nele ali, o bicho fica doido, né? E o Sarru também teve alguns momentos ali de liderança, na ponta, no pelotão da frente, mas também cometeu erro técnico, ficou para trás. E aí, cara, o Pidcock, vale a pena a gente lembrar que nem o Nino, nem o Pidcock, né, que a gente não comentou, não largaram, né, no XCC na sexta-feira, e o Pidcock saiu da 53, cara. Na hora que ele começou a avançar, eu acho que foi lá na segunda volta, se não me engano, ele começou a avançar, e começou a ter contato visual com o pelotão da frente. Eu falei, cara, esse cara é um alienígena, não tem condição. É um alien esse cara. Mas a gente viu que, na verdade, foi um esforço descomunal, ele não conseguiu manter o ritmo, né? A gente até ficou perguntando, né, pô, será que esse cara tá brincando, fazendo alguma coisa técnica, alguma coisa tática ali, enfim. Falando novamente, né, do Gaze, o Samuel Gaze, que foi o campeão do XCC, ele teve uma queda na segunda volta, também estava no pelotão da frente, que estava muito juntinho, inclusive, né, muita gente junta. Falei, cara, isso vai dar coisa boa, né, vai ter disputa. Mas na segunda volta ele sofreu uma queda importante, saiu, eu não vi depois em rede social, nem dele, nem da UCI, enfim, de outras instituições aí comentando sobre algum tipo de lesão mais grave. Ele saiu segurando o braço, assim, parecendo uma lesão de ombro, de bem superior, né? Então, isso modificou um pouquinho também a prova. Como eu comentei anteriormente, achei que ele ia dar uma bagunçada no XCO, estava forte. E o alienígena do Pidcock, na terceira volta, ele assumiu a liderança, cara. Impressionante. Eu falo assim, cara, de onde que esse cara tá vindo? Não tem condição. Mas, uma queda do Nino, né, nessa terceira volta. Ele deu uma saída, assim, no cascalho, mas aquele tombo que você já cai em pé, praticamente, pedalando, né? Ele conseguiu se reconectar rapidinho, ficou em quinto ali e ficou naquela história, né, de ir e voltar, igual o Dani estava falando, né, a provinha dele, né, ataca um, cozinha outro, ataca um, cozinha outro, né, e na hora que o Valeiro assumiu, na quarta volta, eu falei, bicho, vai dar para esse cara, ele vai levar. Mas aí o Nino acompanhou, né, e o que me chamou muita atenção foi isso, ele ficou ali, os dois ficaram, um ataca, outro responde, outro ataca, outro responde, e o Braidô, né, e o Pitbull que estavam lá atrás, eles não conseguiram acompanhar, né, na quarta volta ali, esse ataque ali do Valeiro, que o Nino acompanhou e os dois ficaram para trás, e aí o gap abriu. E aí foi prova pro Nino. O cara, pô, bicho, vamos tirar o chapéu? O cara é foda. 10 títulos mundiais. Fala sério. Animal, acho que nem ele imaginava, né? Mas a prova foi para ele. Hoje a prova foi para ele. Ele é o cara mais jovem e o mais velho
a ganhar campeonato mundial na Elite. É impressionante. Animal, né, cara? Olha só que, além de toda a carreira brilhante dele, olha o marco do cara. Impressionante. E a gente já comentou aqui em outros episódios. Na minha opinião, esta é a temporada que, na minha percepção, é que o Nino está mais bem preparado do ponto de vista de condicionamento. Ele não faz aquela provinha. Hoje ele ainda deu umas saidinhas, né? Aqueles pulinhos que ele dá, né? Faz uma firula e tal, mas a gente não viu isso muito nessas últimas, ao longo dessa temporada. Ou seja, ele estava focado ali em botar pedal para baixo e vamos que vamos, né? E interessante essa questão mais uma vez, da pista, né? Aí a pista no início e lá no final, o Pidcock deu uns ataques malucos lá, tentando aproximar, mas ele teve duas quedas, cara, uma na sexta, aliás, na sexta e na sétima voltas, nessa sessão técnica lá, que umas quedas, inclusive, muito esquisitas. Aí o pessoal procura na rede social pra vocês verem que são muito esquisitas. Ficou preso, assim, né? A bike vai, ele fica preso, e acabou tendo um pneu furado. E aí deu pra perceber completamente na transmissão que na hora que ele para pra troca, ele ficou muito puto. Que eu acho que ele queria pelo menos dar uma beliscada no terceiro lugar, e tinha essa possibilidade, né? E ele não aguentou mais, aí não teve jeito, né? E aí, meu amigo, depois, Valero e Nino, aquele joguinho do Nino, o Nino botou pra ferver, respondeu todos os ataques do Valero nas partes de subida, e na hora da descida, como falou o Danilo, ele mostrou porque que ele é 10 vezes campeão mundial. Cara, foda. Aplausos. Eu realmente curti demais hoje a maneira como ele pedalou, né? Como ele fez a prova. Ele mostrou que ele é um cara experiente, que ele é um cara técnico, que ele é um cara tático. Então, assim, méritos para ele. E eu duvido que ele tá satisfeito. Eu acho que ele vai chegar em Val di Sole, olha, com uma vontade, que eu tô até curiosa. E depois eu vou voltar a falar do Nino, que tem uma coisa legal que a gente comentou no grupo, mas antes, você falou do Pitcock, com aquele tom esquisito, né? Destaca ainda mais a altura que era aquelas saídas. A gente vê o Jordan Sarru também errando numa parte de subida na primeira volta, que deve ser muito difícil de passar ali. A gente, sem ninguém do lado, não passa, provavelmente. Então, a pista tinha essas características. E outra coisa legal, falando do Nino e do Valero, né? Eu gosto muito da vibe do Valero. Quando ele chega, cara, você vê como ele tava feliz, mesmo, tipo, tava no confronto direto com o Nino, perdeu nesse quesito, mas ele chega, dá a mão pro Nino, parece que eles trocam uma ideia ali. É difícil o cara que, principalmente com o Nino, que tem essa companheirismo com o Nino, né? Então, bem interessante. Os dois mais velhos, e algo interessante é que a gente tá vendo aí a galera mais nova aparecendo, não sei o quê, mas olha aqui o pódio: 36 anos Nino, 34 Valero Serrano e 31 no Cobrador. Peraí, não vão tirar os velhinhos daí ainda. Deixa os tiozinhos, né, o Danilo, igual a gente brincou aí outros episódios. Deixa os tiozinhos tão bons, os tiozinhos tão on, como diz o povo. A voz da experiência, né? Mas algo que eu queria citar é que o Nino, provavelmente ele vem para o Sol querendo bater o recorde dele, né? Mas o pessoal deve ter notado aí que o Matias Fouquier não correu. A maior parte do pessoal já deve saber, mas ele testou positivo para doping, para uma substância que é um hormônio. Ele não alegou nada em rede social ainda, mas parece que estão alegando que pode ter sido contaminação, principalmente pelo tipo de substância que é. Não é um hormônio comumente usado por humanos, é um hormônio usado na criação de vacas, de bois. Então pode ser que ele teve o azar de ser contaminado numa carne. Provavelmente a dose é pequena nesse caso, mas talvez no dia do teste, algo assim. Nunca saberemos, mas eu acredito que dando positivo na amostra B, mesmo sendo contaminação, o que acaba rolando em julgamento é diminuir a pena. Então, os próximos 2 anos, o Matias Fouquier provavelmente está fora das competições.
já tendo aí 30 e poucos anos, não sei se ele volta a competir, né? Vai depender da. Só que o que acontece? Ele caiu, por que eu falei disso? Não é no Campeonato Suíço. Campeonato Suíço? Acho que no Campeonato Suíço. O Campeonato Suíço foi antes da etapa de em Leogang, aonde o Flukiger bateu no Nino, estavam disputando, eles se envolveram num acidente, o Flukiger ganhou, o Nino fez segundo. Se ele tomar a suspensão e for confirmado, ele perde essa colocação, o Nino ganha de tabela e bate o recorde do Absalom. Isso aí é coisa de bastidor. Mas eu ainda acho que o Nino vai querer ganhar isso no pedal, cara. Sinceramente. E outra, como o Danilo bem comentou aí, o Flukiger não tá nessa, que é um dos oponentes, assim, que mais estava pegando o Nino, né? Então eu acho que tem tudo para ele. Sim, ainda mais vindo do Campeonato Mundial, com essa comprovação de que ele tem a forma para, né? Ele tem muitas chances realmente de vencer. E além do mais, eu acredito que ele não vai parar aqui, né? Eu acho que, pelo que a gente entende dele, ele mesmo com 36 anos, ele quer mais uma Olimpíada, me parece. Então, a gente talvez veja ele aí por mais 2 anos. Não sei se é possível ele se manter na frente dos 38 anos, porque é algo. Pô, ainda mais numa prova de 1h20, 1h30, né? Se a gente estivesse falando, ele é campeão mundial de maratona, uma prova de 4 horas, mais endurance mesmo, beleza. Agora, uma prova tão explosiva, a gente já vê que ele não consegue andar tão bem no short track, mas o diferencial dele, para mim, ele é ter um físico muito bom, mas a parte técnica e tática dele é superior ao dos outros, né? Então, ele usa isso para ganhar as provas. Vamos ver se isso vai ser o bastante por mais 2 anos. Eu tenho essa impressão, cara, que ele não vai largar o osso ainda não. Ainda mais agora com a Rainbow Jersey. Ele vai ficar com ela pelo menos no ano que vem aí. É até feio, né? Aposentar com a Rainbow Jersey. Já pensou? Acabei de conquistar, não, gente, ó, tudo bem, obrigado. Duvido, ainda mais com o nível de competitividade que ele tem, né? Duvido mesmo. Mas eu também acho que é uma audácia bem grande, né? Querer ir para uma nova Olimpíada. Também acho que já tem algumas características aí do envelhecimento que vão se tornando notórias, né? No treinamento. Eu tinha comentado isso anteriormente, por isso que eu acho que ele nesse ano apresenta a melhor forma física de todos, né? Porque esses efeitos do envelhecimento, para essas características que o Danilo comentou, eles vão se tornando evidentes. Não tem como fugir disso, né? A gente visualiza isso nas performances dele. Os sprints dele não são tão efetivos como eram há pouco tempo atrás. Então, assim, a gente vai entendendo. Mas é um cara muito experiente, né? Foi o que a gente viu na prova de hoje. Um cara muito experiente. Então, o cara, na hora que ele vê a conformação e outra, aí eu acho que baixa uma pomba gira, sei lá o que, no cara. e o cara fica maluco, cara. Que foi o que ele fez hoje lá com o Valero, né? Em alguns momentos o Valero dava aquele ataque, eu falei, bicho, o Nino não vai conseguir acompanhar. Ele acompanhava, botava na frente, entrava em texto técnico, né? Então, cara, muito foda, muito foda. Curti demais hoje. Pessoal, com essa fala do Gui, eu acho que a gente pode ir encaminhando para o final. Lembrando que semana que vem a gente tem etapa da Copa do Mundo, etapa final do campeonato, a 9ª etapa, um campeonato mais longo esse ano, né? Eu acho que isso que fez ser possível essas disputas tão loucas do campeonato. Por exemplo, no feminino, onde a gente via a Rebecca McConnell nas primeiras 4 etapas disparada, e agora, vai ser difícil para ela o campeonato. Luana Leconte abriu mão de 2 etapas para o Mundial, não se deu tão bem quanto esperava no Mundial, e agora não tem mais chances do campeonato também. Então, vão ser disputas legais. No masculino, teve, enfim, a questão problemática do Flukiger, triste,
que muda um pouco também a dinâmica do campeonato. Então a gente tem ali na disputa o Nino, o Alan Hatterley, né? E o Brador, se eu não estou enganado. Não, o Dascalu. Dascalu. Alan Hatterley e Dascalu. Dascalu, cara, pô, ele não apareceu no top 10 do Campeonato Mundial, né? Mas veio fazendo uma temporada incrível, né? Então, pô, seria bastante legal ver ele talvez vencendo ou pelo menos no pódio da Copa do Mundo. Mas isso é cenas para a semana que vem. Eu queria agradecer a presença aqui do Guilherme Branco e da Ana nesse bate-papo. Um abraço para todos os ouvintes que estão acompanhando até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, segue a gente no Instagram para todas as novidades. Manda para amiguinho, para amiguinha, para quem se interessa enfim, corridas de mountain bike, por mountain bike. E um abraço, vem de roda! O podcast mais serelepe do ciclismo brasileiro.